eu sou Gabriele Machado e estamos começando o programa Mercado Imobiliário. Muitas dicas, informações e novidades sobre o mercado imobiliário de Passo Fundo, região e nacional. A solução de consulta COSIT número 214, de 13 de agosto de 2014, esclarece que é admissível a opção pelo regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias, instituído pelos artigos 1º a 10º da Lei 10.931 de 2004, enquanto houver receitas a receber relativas à incorporação imobiliária objeto da opção, sujeitas ao pagamento mensal unificado. A Prefeitura de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, criou um serviço online para facilitar a vida dos envolvidos numa transação imobiliária. Agora, os contribuintes podem emitir, imprimir e autenticar a certidão municipal necessária à negociação do imóvel diretamente pela internet. Fica a dica para as outras centenas de municípios brasileiros que podem copiar a ideia. O Superior Tribunal de Justiça vem aos poucos alterando sua orientação no que concerne o direito dos corretores receberem sua comissão. Até há pouco, a compreensão era de que a corretagem somente seria devida se o negócio fosse efetivamente concluído. Agora, já existem julgados entendendo que a comissão é exigível se existir promessa de compra e venda assinada e entrada paga. Fica a dica. A procura pelos chamados condomínios fechados, sejam eles horizontais ou verticais, vem aumentando em todo o país, especialmente por conta da insegurança que ronda a classe média. É um dos poucos tipos de empreendimento onde, na maioria das vezes, o preço é desimportante na hora da transação. Os benefícios oferecidos pelo condomínio é que determinam a negociação. Tentando consolidar sua presença em um mercado tradicionalmente dominado pela Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil fez sua carteira de crédito imobiliário destinado a pessoas físicas crescer mais de 70% no período de um ano. Agora, já são cerca de 14 bilhões emprestados. A meta do banco é atingir 27 bilhões em financiamentos habitacionais ainda no ano de 2014. As medidas de incentivo ao crédito imobiliário, anunciadas pelo governo federal, também devem ajudar as construtoras e incorporadoras a diminuir a pressão sobre os seus estoques, já que as vendas continuam fracas. Segundo especialistas do setor, a palavra de ordem é diminuir a pressão sobre margens, gerar caixa e retornar a um patamar confortável para os lançamentos. O Ministério da Fazenda anunciou a criação de um novo título a ser oferecido ao mercado pelas instituições financeiras que operam com empréstimos habitacionais. É a letra imobiliária garantida, chamada LIG, que deverá aumentar o volume de recursos disponíveis para emprestar. A LIG terá uma garantia maior do que os outros títulos, porque o emissor dará garantia patrimonial. As letras imobiliárias garantidas devem atrair dinheiro de investidores estrangeiros que têm preferência por esse tipo de papel, conhecido no exterior como Covered Bonds. Essa modalidade de título, nova ainda no Brasil, além de estar garantida por um patrimônio de afetação, ficará isento do imposto de renda, mas não do IOF. O prazo de resgate deve ser superior a 2 anos. O governo federal anunciou também outras 2 medidas que deverão mexer com o mercado imobiliário. Uma envolve a simplificação da documentação para a aquisição de imóveis, que reduzirá os custos operacionais e acelerará o processo de compra e concessão de financiamentos. A outra permitirá que até 3% dos recursos da poupança sejam utilizados para operações de crédito, com qualquer finalidade que tenham imóveis quitados como garantia. Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União apurou que a totalidade dos imóveis fiscalizados, construídos com recursos do programa Minha Casa Minha Vida, apresentam vícios construtivos que dificultam ou mesmo inviabilizam o pleno uso das moradias pelos beneficiários, havendo casos em que arriscam a saúde ou a segurança do morador. É caso de polícia. De acordo com um levantamento efetuado pela imobiliária Lopes, das quase 100 mil unidades lançadas na cidade de São Paulo nos últimos 3 anos, 19.500 ainda não foram vendidas, o que corresponde a mais de 19% do total. Porém, entre os imóveis de até 200 mil, os estoques estão em somente 6%, nível abaixo da média do mercado. Já o estoque dos imóveis com preço de 200 a 400 mil está em 17%, também abaixo da média.
No próximo bloco, a nossa conversa será com Zulmara Colucci e Marco Torres, do jornal O Nacional. Já voltamos, fique aí. Concretizando sonhos em realidade, a Morando e Beltrame projeta e executa empreendimentos comerciais e residenciais sempre visando o cliente e suas necessidades. Com foco em inovação e tecnologia, a empresa planeja com sustentabilidade e responsabilidade, prospectando um futuro sólido junto ao mercado imobiliário. 33 35 2508 www.morandoebeltrame.com.br. Tradição aliada à modernidade há mais de 35 anos no segmento da construção civil. A Balém Arquitetura e Engenharia projeta e constrói residenciais, comerciais e industriais para Passo Fundo e região. Contando com um portfólio de imóveis clássicos e inovadores, a empresa se faz presente em vários pontos da cidade. Arquitetura de interiores, projetos de paisagismo, representações gráficas através de perspectivas eletrônicas e avaliações também fazem parte dos nossos serviços. Acesse nosso site e confira construtorabalém.com.br. Neste bloco, vamos conversar com Zulmara Colucci, editora-chefe do Grupo Editorial O Nacional, e Marco Torres, gerente comercial do Grupo Editorial O Nacional. Zulmara, Marco, sejam muito bem-vindos ao programa Mercado Imobiliário. Obrigada pelo convite. Nesses 89 anos, então, esse ano o jornal completa 89 anos e temos mudanças significativas e mudanças muito legais, principalmente com relação ao layout do jornal, não é, Zulmara? Pois é. Para marcar, não é, o início das comemorações dos 90 anos, porque quando a gente completa 89, a gente já inicia a caminhada para os 90, não é? E é uma data significativa. O jornal, desde o ano passado, no final do ano passado, já iniciou a projeção da sua mudança, sua reestruturação gráfica. A última que havia sido feita foi uma mini reforma, digamos assim, foi em 2009. A partir disso, a gente não mudou mais no layout do jornal, nem capa, nem internas, a gente manteve o mesmo padrão. E hoje em dia, com a mudança muito ágil, muito dinâmica de todo o processo de comunicação, não mexer num desenho de um veículo que é físico, não é? Que é o impresso, por muito tempo, isso acaba tornando ele obsoleto, digamos assim. Então, o ano passado a gente começou a pensar nessa reestruturação gráfica e a gente foi pensando e já fazendo ela com muita tranquilidade, muita calma. Nós não tínhamos uma data para implantar essa modificação, a gente testou isso muito internamente. Nós não abrimos isso para o mercado externo, foi um processo interno mesmo. Nós absorvemos primeiro a mudança para depois então torná-la pública. O que a gente fez num primeiro momento? Normalmente as mudanças gráficas dos jornais, principalmente no interior do estado, eles são feitos internamente pelas equipes próprias da redação ou da diagramação. Nessa mudança, a gente contou com a colaboração profissional de duas pessoas que são capacitadas na área, não é? A gente buscou no Fábio Rockenbacher, que é um professor da Faculdade de Jornalismo da Universidade de Passo Fundo, um estudioso em design gráfico de jornais, ele conhece os jornais do mundo, não é? E também da habilidade do Marcos Freitas, que era um estudante da universidade, hoje ele é funcionário da universidade e ele é uma pessoa assim especializada, digamos assim, nos chamados infográficos, que são aqueles elementos que hoje os jornais impressos se utilizam cada vez mais para complementar a informação. Então a gente buscou nesses dois profissionais, contratamos os dois profissionais para que eles nos fizessem uma proposta. E a primeira proposta assim, nos agradou por demais. Por quê? Porque são dois profissionais que são de Passo Fundo, estão em Passo Fundo,
conhecem a nossa realidade, conhecem a realidade do jornal ou nacional ou dos veículos aqui locais. E aí, primeira coisa que eu pedi para eles, não é? A equipe pediu para eles, olha, vamos fazer um projeto dentro das nossas condições e da nossa realidade que a gente possa executá-lo. Não adianta você fazer um projeto mirabolante, com coisas bonitas, fantásticas e não conseguir executá-lo. Então, a primeira proposta foi de que ele fosse executado. E a partir daí a gente fez pilotos, foi adaptando a cada proposta que vinha para nossa análise. A gente já reunia a equipe, olha, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, isso não vai funcionar, vamos, né, trocar para... Até que agora, há cerca de um mês, não é? A gente surpreendeu os nossos leitores no final de semana, trazendo aí uma mudança que ficou muito bonita, está sendo muito elogiada. A gente ainda está num processo de adaptação, algumas coisas a gente já modificou também, não é? Porque ele não é uma mudança engessada. Não é fechado. Não é fechado, sabe? Fechado, claro. Assim, ele é em continuidade. Né? Então ele está aí. Quanto tempo durou toda essa pesquisa, esse estudo, até chegar numa mudança não definitiva, mas final? Quase um ano, né? Quase um ano de trabalho. Quase um ano de trabalho. E se me permite, com muita propriedade, o Marcos conhece bem o produto, né? Porque ele fez parte da nossa equipe. Sim, né? O Marcos Freitas, em especial, foi nosso estagiário por um tempo na redação. E ele que introduziu, na verdade, os infográficos no jornal. Foi ele que trouxe a técnica e ensinou para o pessoal que trabalha na diagramação. E aí só não ficou conosco porque ele estava estudando, enfim, tinha outros projetos. Mas ele conhece, então, o jornal por dentro, né, digamos assim. Izumara, Marco, dentro de toda essa reestruturação, quais foram as principais mudanças? Olha, a mudança foi geral, não é? A primeira delas foi o lettering, não é? Que a gente chama, que é a marca do jornal. O que aconteceu com o lettering do jornal? Antes ele era mais fino e ele usava uma fonte de letra que transmitia muito coisas do passado. E aí ele, talvez, assim, num estudo, né, mais aprofundado, ele não transmitisse uma firmeza grande, assim, como a gente queria. Aí a proposta, foram várias propostas, tá? E essa proposta foi a que foi escolhida pela equipe e pela direção. A proposta foi de criar um lettering que fosse mais encorpado. Nós mantivemos a logo estilizada do Nacional, não é? Que essa é tradicional. E essa foi modificada em 2009 e ela foi mantida. E aí o lettering ele ficou mais encorpado, passa uma situação de força, de firmeza, não é? Essa foi uma das mudanças. É uma impactação visual mais forte. Sim. Você olha o jornal de longe, ele tem as letras, as fontes são mais largas, então ele dá uma impactação visual mais consistente. E na contracapa, então, a gente adotou o AN, não é? Que é, na verdade, o símbolo do grupo, não é? Para firmar também a marca. A contracapa, normalmente ela é utilizada pelo esporte, mas ela também absorve outro tipo de conteúdo. E basicamente, no geral do jornal, a leveza que a gente deu para ele com novas fontes que foram especialmente criadas para esse projeto, não é? E a gente abriu, o jornal está respirando, como a gente diz. Antes ele era muito blocado, não é? E agora ele está respirando, ele tem muito mais branco, não é? Ele pode ser diagramado em até 10 colunas, ele não é só aquela coluninha de 5, não é? Que tinha 5 colunas, trabalhava sempre dentro daquelas 5. O projeto deu a possibilidade de ser diagramado em quantas colunas forem necessárias. Só para você ter uma ideia, aqui são 2 colunas maiores e aqui tem uma menor. Está muito mais leve de ler, não é, Zumara? Muito mais leve. Os textos também a gente teve que adaptá-los, não é? Então a gente reduziu o número de caracteres, não é? Para poder adaptá-los. A gente está usando muito mais ícones que identifiquem
as situações, está chamando muito mais, interagindo muito mais com as redes sociais e com as outras plataformas digitais através do jornal. Então a ideia é essa. Essa é uma pergunta, né, que normalmente se faz a quem trabalha com o jornal impresso. Como é que fica essa situação com relação, então, à mídia digital? Como é que o jornal está conversando com as mídias digitais? Como isso está acontecendo? Se há algum receio que alguma coisa vai intervir de um modo negativo na outra? Como é que o Jornal Nacional vê isso, Zumar e Marco? Olha, nós nunca entendemos que a plataforma digital ela seja uma concorrente do impresso. E nós não acreditamos que o impresso vá acabar. A gente tem tido provas de que o impresso se manterá por muito e muito mais tempo, não é? O impresso, ele é o veículo que as pessoas guardam, porque tem uma notícia boa, porque Sim. tem a foto de alguém que aniversariou, porque tem a foto de alguém que fez uma reivindicação e foi aceita, sabe? O impresso, ele é documento. Ele é o único meio que é documental, ele serve como documento e inclusive com base legal. Existem Sim. publicações legais, elas devem ser publicadas em jornais de âmbito estadual, regional ou... Jornais impressos. Jornais impressos, perfeito. Então, é o único meio que se leva como documento, né? E todas essas alterações, o foco é facilitar a vida do nosso leitor e também focando no novo leitor, né, Zumar? Sim. Fazendo esse link com a internet, né, com as mídias sociais. Nós hoje temos mais de 50 mil seguidores no Facebook. Essa reestruturação de layout com relação ao jornal, teve alguma reestruturação também com essa conversa com as mídias digitais, mais acesso ou algo do gênero ou não? Ou isso já vinha acontecendo ao longo do tempo? Eu acho que isso já vinha acontecendo naturalmente, não é? Com as mídias digitais, a gente tem um aprendizado quase que diário. E instantâneo, né, Zumar? Instantâneo, sabe? Como é muito novo, assim, normalmente todo dia, a cada situação você está aprendendo. Não, isso a gente não pode fazer aqui, mas a gente pode fazer dessa forma que dá a resposta. Nós saímos do ano passado de uma situação no Facebook, por exemplo, que a gente estava com menos de 10 mil curtidas para 52, 53 mil curtidas que a gente está agora, da seguinte forma: interagindo com o leitor. A partir do momento que nós começamos a interagir, a responder essa pessoa que estava nos acompanhando, a partir do momento que a gente começou a dar atenção a ela, a gente começou a receber um retorno muito importante. Eu vou te dar um exemplo como as mídias elas são complementares e elas não se chocam. O ano passado a gente criou uma campanha, não é, Marcos? Que nos surpreendeu a todos, não é? A campanha Mande a sua foto e demonstre o seu amor para o seu namorado, Sim. não é? Foi um pouco antes do Dia dos Namorados. E a gente ficou assim, lisonjeado, porque a gente recebeu uma quantidade imensa de fotos. Lembram mais ou menos quantas ou não? Olha, eu não tenho noção, porque assim, a ideia era publicar 1 ou 2 fotos por dia no jornal, a gente pedia nas redes sociais para publicar nos jornais. A gente acabou tendo que transformar isso em 4 páginas do jornal diárias. Sim, eu me recordo. Sabe? E aí a gente teve que suspender o envio das fotos pelas redes sociais e mesmo assim a gente não parou de receber até mesmo depois do Dia dos Namorados. Então assim, foram centenas de fotos publicadas. Esse é um bom exemplo da conversa entre os meios. Eles são complementares. Aquilo que a Zumara falou no início, que o jornal impresso a gente tem a convicção que ele ainda tem uma longa vida. Por quê? Porque o jornal impresso ele consegue ainda trazer para a comunidade assuntos relevantes com abordagem profunda, com aquilo que diz respeito realmente à comunidade. Não é só o buraco da rua, tem questões sociais por trás, claro. tem várias questões. E que a internet joga essas informações. Não estou falando de nenhum grupo
de nada, estou falando o meio internet. Sim. Qualquer pessoa posta uma informação. O que quiser. Exatamente, o que quiser. O que o internauta, o que o usuário, o consumidor de informação vai buscar e está buscando é a credibilidade. Então vai cada vez mais ficar mais acentuado, não de quem posta primeiro, mas sim de quem postou. Sim. Então a chancela do grupo O Nacional, com 89 anos, do impresso, ele traz uma credibilidade para essa postagem que pode ser em 3 linhas às vezes. Então o internauta acredita e dá credibilidade àquela informação. Vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos. Aguarde. Titanium Tower, um edifício para marcar a história de Passo Fundo. Um empreendimento único que conjuga uma ótima localização com um projeto arrojado e sofisticado. Uma belíssima torre comercial com localização privilegiada e acesso facilitado. Perfeito para trabalhar, perfeito para investir. Entre em contato e verifique as unidades disponíveis. A emoção de conquistar tudo que você sempre sonhou. O seu espaço, o seu lugar, do jeito que você planejou. Seja bem-vindo, pode entrar. Venha conhecer seu novo lar. Como é bom ter tranquilidade, sentir que aqui tem felicidade. Master Imóveis, Shopping Bento Brasil, Passo Fundo. Voltamos com o programa Mercado Imobiliário, hoje conversando com Zulmara Colucci e Marcos Torres sobre o jornal O Nacional. Pessoal, no nosso último bloco, estávamos conversando então sobre todo o layout, como está bonito e como de fato o jornal ficou com outra cara, Zulmara, muito lindo mesmo. E a sua interação então, né, com as mídias sociais também que se complementam e é uma realidade dessa complementação sem volta. Marco, mais especificamente agora sobre classificados e ainda mais especificamente sobre classificados imobiliários. Quais foram as mudanças, como o mercado tem se comportado nesse sentido? Na verdade, nós temos um produto que ele é editado, veiculado todos os domingos, todos os finais de semana, sábado e domingo, o Caderno Imobiliário, tradicional, já na cidade de Passo Fundo, tradicional do Jornal Nacional. Hoje nós estamos com 32 páginas. 32? 32 páginas e a gente tem um diferencial que a gente prima pela qualidade. Qualidade na impressão e qualidade na distribuição. Nós temos uma média de 5.000 assinantes e uma tiragem do final de semana de 8.500 exemplares. Então, esse número, ele circula, esses exemplares a mais que os nossos assinantes, eles circulam em bancas, em feiras, em mercados, né, que acabam vendendo. Essa busca no final de semana é muito grande, em função não só do corpo de notícias que o jornal traz atualizado, mas também por este produto que é o Classificados Imóveis. Nele nós temos a maioria das imobiliárias de grande porte, de grande vulto aqui em Passo Fundo. Desde os últimos 5 anos até agora, teve alguma principal mudança? Porque realmente, né, o mercado se modificou, a forma de apresentação se modificou. Como que o Jornal O Nacional incorporou essas modificações que vem ocorrendo? A principal mudança, aliás, foi um investimento nosso que foi no ON Imóveis. Perdão. Nós criamos um site exclusivo de imóveis há 4 anos. Ele está no ar e a gente, no primeiro ano, a gente fez um trabalho de pesquisa com ele no ar, mas fazendo um trabalho de pesquisa. Tivemos vários sites de imóveis que hoje não estão mais atuando no mercado e o nosso permanece.
A gente acredita que esse meio e este formato, ele é futuro também, desde que ele converse com o meio impresso. Se complementem, também. É uma realidade, né? Você procura a primeira foto, aquela ali no jornal que você vai folhear. Isso. Depois você vai buscar uma informação, se for o caso, um pouco maior, né? E nós também, como esse é um meio novo, o meio internet ele é um meio bastante novo em termos de mídia, nós também fizemos uma experiência bem interessante agora no último ano, que foi utilizar dos nossos parceiros no ON Imóveis, imóveis em destaque dentro do nosso site de informações. E isso está trazendo um resultado bem interessante. Isso é uma contratação realizada com os anunciantes, com as imobiliárias? É um plus que a gente oferece para quem está presente no ON Imóveis. Então a gente, na contratação comercial não existe essa cláusula que a gente colocaria no site de informações. Sim. A gente está colocando isso como um plus, como um presente do ON para os clientes. E isso está tendo um resultado bastante interessante, inclusive no número de acesso dos dois sites. Por quê? Porque você acaba fazendo a convergência das mídias. Quem clica ali já cai direto no outro, clicou ali naquele banner, naquele imóvel, ele já vai para o outro site que Sim. é de nosso domínio também. Isso também foi um investimento bastante interessante. Marcos, Umara, o tempo passa mais depressa do que a gente gostaria, né? Alguma consideração final para os nossos telespectadores? Só para complementar, Marcos, o nosso site tem 2 milhões de page views, que são páginas vistas, não é? E cerca de 400 mil visualizações únicas. Únicas por IPs. É um número bem significativo, né? É um número significativo. Pessoal, então, muito obrigada por virem aqui ao programa Mercado Imobiliário. Sempre que quiserem, estamos à disposição. E muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Obrigado a você. Boa noite. Este foi mais um programa Mercado Imobiliário. Nos falamos semana que vem no canal 26 da NET. Até lá!